Fala pessoal, tô chegando com mais uma live aqui no meu canal. Quero agradecer sempre vocês a audiência. Tem muita coisa pra gente falar do que rolou nessa partida. Tem muita coisa repercutindo, tem polêmicas. E fala também sobre Palmeiras e Nino, em que pé está a negociação com o Zenit. Preciso abordar aqui com vocês, tá? Porque realmente foi um jogo importante pro Palmeiras. Ganhar essa partida lá na Arena do Corinthians foi importantíssimo. A gente sabia que o Abel vinha de cobranças já, com relação ao elenco que ele tem, com relação às escolhas do Abel também. O Abel acho que passou aquele período de uma pressão que normalmente a gente não vê acontecer com o Abel. Aliás, até aqui no canal, hein? Até aqui no canal eu fui cobrado para saber se realmente a minha postura e a minha expectativa é da permanência ou não do Abel. Eu não acho que o Abel tem que sair do Palmeiras, né? E o Abel tem demonstrado isso jogo a jogo. É claro que teve erros, teve dificuldades, principalmente com relação à montagem de elenco do ano passado, erros que aconteceram e claro que isso depois repercute dentro de campo. O Palmeiras não fez uma temporada boa ano passado, aliás o Abel nem gosta dessa frase, né? Que o Palmeiras não fez uma boa temporada no ano passado. Mas com o investimento que fez, com 3 vice-campeonatos, a gente não pode achar que foi realmente uma bela temporada do ano passado. E o Palmeiras já cogita esperar até o meio do ano para contar com o zagueiro Nino. Apesar de ter mandado um emissário para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, onde o Zenit faz sua pré-temporada, o Palmeiras não conseguiu avançar nas tratativas com o clube russo. A ideia do Palmeiras é ter o Nino como seu plano A, B e C. O ex-zagueiro do Fluminense e da seleção brasileira é tratado no Allianz Parque como prioridade máxima. O grande problema é que, apesar de o Nino já ter aceitado a proposta do Palmeiras, não existiram avanços em relação ao Zenit. O time russo tem batido na tecla de que não quer perder um titular absoluto até o fim da temporada. E nesse momento, Leila Pereira, Anderson Barros e Abel Ferreira discutem se vale a pena esperar até a metade do ano, com a perspectiva de ter o Nino sem a convicção, ou tentar buscar uma outra alternativa por agora, correndo o risco de não poder mais contar com o ex-jogador do Fluminense. Palmeiras que acaba de contratar o Arias, contei para vocês no vídeo da manhã que a operação vai girar na casa dos 32 milhões de euros, ou quase 200 milhões de reais, com a inclusão de impostos e também comissão. Vamos continuar falando desse jogo então, porque realmente as polêmicas estouraram aí, principalmente hoje nas redes sociais, todo mundo falando de alguns lances que a gente quer abordar aqui com vocês. Primeiro lance, olha como é o futebol, olha como é a vida do goleiro que eu quero compartilhar com vocês. O Carlos Miguel, que chegou pressionado, imagina o cara que abandonou o Corinthians ali com um mês, poucas partidas, foi embora, rescindiu o contrato e aí volta para o maior rival. E vai fazer o primeiro jogo na casa desse rival. E aí toda a pressão, expectativa. E no primeiro tempo, o que aconteceu? O goleiro tem que estar realmente com uma condição mental muito forte, muito preparada. A gente sabe disso, eu vivi muito isso. Mas o Carlos Miguel, claro que vivia uma experiência nova. Porque o Carlos Miguel é um goleiro que, apesar de ter aí 27 anos, ele não é um jogador que tem um histórico muito grande de partidas disputadas. Então está sendo testado agora. E essa parte mental também. E aí foi para o jogo contra esse adversário que é o Corinthians, que ele teve essa passagem curta, mas já sendo cobrado. E no primeiro tempo, o que acontece? Vida de goleiro, hein? O Carlos Miguel acaba cometendo um pênalti em cima do Gustavo. E realmente aconteceu. O Carlos Miguel demora um pouquinho a reagir na cobrança de escanteio. Quando ele reage tarde, o Gustavo já antecipou e ele toca a cabeça do Gustavo, vai dar o soco e acaba tocando a cabeça do Gustavo. E aí é marcado pênalti. Porque hoje a orientação do árbitro é essa. Quando o goleiro sai para uma disputa e ele não alcança, não chega, não consegue interceptar a bola e toca no adversário, o pênalti tem que ser marcado. Nós já vivemos isso a nosso favor. Palmeiras e São Paulo no Morumbi, o Rafael perde o tempo da bola. Você pode observar ali que o lance é muito parecido. A gente tem aqui essa imagem para mostrar para vocês. Ele perde o tempo da bola, toca só a cabeça do Murilo e o árbitro precisa do VAR, porque é um lance muito rápido e muito sutil. Ele vai para o VAR, percebe que realmente o Rafael toca só na cabeça do Murilo e marca o pênalti. Então o que aconteceu no jogo do Palmeiras e Corinthians foi muito parecido com isso. Só que o Carlos Miguel ainda consegue tocar até com mais força no Gustavo, que cai, e aí o árbitro nem precisa do VAR.
O Klaus vai lá e marca o pênalti. Então, para mim, não resta dúvida que foi aplicada, né, a mesma definição da regra quando aconteceu com o Palmeiras e também agora contra o Palmeiras. A favor e contra. Então aconteceu o pênalti. É uma regra ainda que está sendo aplicada agora. É difícil acontecer, mas aconteceu e as duas vezes com o Palmeiras. Uma a favor e uma contra. Então o pênalti foi marcado, mas o Memphis foi lá. Antes o Andrés dá aquela, né, tiradinha da grama ali do lado. O Memphis vai lá e bota a bola lá na placa. Bate lá na placa. E aí o placar continua o mesmo. E o Carlos Miguel, que poderia levar culpa pela forma como saiu e acabou cometendo o pênalti, ainda o Memphis erra o pênalti e fica tudo 0-0. Passa despercebido. E no segundo tempo ainda acaba virando o personagem do jogo. Fez 3 defesas importantíssimas no momento que o Corinthians cresceu. 3 defesas importantíssimas que salvam o Palmeiras. Faz com que o Palmeiras continue no jogo no 0-0. O Palmeiras com uma estratégia diferente na partida, né? Muito preocupado em se defender, em se posicionar, deixar o Corinthians até ganhar um pouco de campo no campo defensivo do Palmeiras, mas o Palmeiras nunca deixou de tentar uma jogada, principalmente das características dos atletas. Nesse período ainda estava em campo o Vitor Roque, depois, acho que até pelo desgaste, acabou saindo. E quando entra o Luigi, ele tem a maior oportunidade de fazer o gol quando rouba a bola ali do Mateuzinho. Mas demora demais para decidir. Aliás, eu acho que o Luigi nem entrou para definir a partida. Ele entrou para ajudar na marcação, para pegar, para fechar o lado do campo, para que o Palmeiras tivesse mais força física, já que o Vitor Roque estava desgastado e quase ainda conseguiu fazer o pênalti. Se ele tivesse decidido antes o que fazer na jogada, se não tivesse ficado na dúvida do que fazer, poderia ter feito 1-0 para o Palmeiras, que infelizmente não aconteceu. Mas em seguida ele consegue se recuperar. Porque quando ele rouba a bola do Garro, ele proporciona o contra-ataque que acabou acontecendo, o gol no rebote do Hugo pro Flaco fazer o gol. E aí acontece a segunda polêmica que a gente tem que falar por aqui. Porque o Flaco faz o gol, e eu fiquei olhando no Flaco, porque eu era acho que o único palmeirense que estava lá dentro oficialmente, porque eu fui trabalhar, porque era jogo só de uma torcida, mas eu era o único que oficialmente estava lá como palmeirense. E aí fiquei olhando o que o Flaco vai fazer, para onde comemorar, que não tem nenhum palmeirense. A única possibilidade que ele tinha era ir para o banco de reserva, né, onde estava a sua equipe. Mas estava longe, estava do outro lado. E quando ele sai, ele fica sem saber o que fazer, aí vem de frente o pau da bandeirinha, que a gente vai colocar a imagem também, e o Flaco acaba chutando o pau da bandeira. Também está na regra, tem a recomendação da arbitragem, que quando isso acontece no campo do adversário, em função de provocação, em função de não se criar uma animosidade ali no momento, se recomenda, e se é punido quando acontece isso, o jogador tem que tomar o cartão amarelo. Aconteceu com o Flaco, mas mesmo assim, toda aquela confusão em volta do Flaco. Mas a gente tem que lembrar que nessa polêmica já aconteceu da outra forma também. Que quando o jogo foi no Allianz Parque, o Yuri teve a mesma atitude. Chutou o pau da bandeira, também tomou cartão amarelo, também criou uma confusão e provavelmente isso tenha sido até uma resposta do Flaco ali, lembrando desse episódio lá no Allianz Parque. Aconteceu a confusão, o Flaco só tomou amarelo e as coisas acabaram se resolvendo ali com a arbitragem. O Klaus acho que fez uma arbitragem muito boa e soube conter o ânimo do pessoal ali dentro de campo. Registrar que o Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo pretende denunciar Andréas Pereira e Luigi por conta do comportamento da dupla no jogo contra o Corinthians. Você vai lembrar que o Andréas cavou um buraco na marca do pênalti para que o Memphis escorregasse e acabou acontecendo. Depois, na cobrança do pênalti, no gol marcado pelo Flaco Lopes, a bola sobrou, o Luigi acabou chutando, acertando uma criança que estava na arquibancada. Resta saber se o TJD tem autonomia para punir esses dois jogadores que acabaram passando despercebidos pelo árbitro. O Yuri, no outro jogo, depois ainda simulou uma falta, acabou sendo expulso. Então, um prejuízo até maior para o Corinthians. Mas acho que o Flaco até devolveu essa provocação e para a gente está tudo certo, né? Saímos com a vitória na casa do adversário, temos 3 pontos e olha a importância dessa vitória. Se o Palmeiras e Corinthians se enfrentarem na próxima fase, ou até mesmo na semifinal, o Palmeiras leva vantagem de jogar em casa. Hoje a casa do Palmeiras está virando Arena Barueri, porque está reformando ainda o Allianz Parque, mas vai poder definir a classificação em casa, um jogo único. Olha o tamanho
dessa vitória, o que trouxe de vantagem para o Palmeiras para as próximas fases. Então, uma vitória importantíssima, trouxe tranquilidade para o Abel, tranquilidade para o elenco, uma situação tranquila com relação à classificação e ainda vantagem para a próxima fase. Lembrando que o Palmeiras, quando foi campeão com o Abel, e o Abel chegou em 5 finais de Campeonato Paulista, todas que ele disputou até hoje, nas 3 vezes que ele foi campeão, ele tinha vantagem no momento da decisão. As 2 que perdeu, ele não tinha essa vantagem. Então é importantíssima a vantagem que o Palmeiras leva para a fase final, importantíssima a vitória sobre o Clássico, tá bom? Fala palestrinhas, estamos encerrando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela companhia, preferência. Deixe o like, tá? Ajuda demais o canal. Se inscreva, ativa o sininho para quem está chegando agora, não conhece. Esse canal é do Porco, traz notícia todos os dias aqui para vocês. Sempre ficar antenados, então não perca tempo, se inscreva e deixe o like. Quem puder compartilhar o vídeo com os amigos é muito importante pra gente. Fiquem à vontade para estar deixando a sua opinião sobre tudo que foi passado aí no vídeo, tá? E mais uma vez agradeço a todos pela essa força. Tamo junto, forte abraço. E hoje a gente volta com mais notícia para vocês, tá? Valeu!